Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao podcast Livre das Caixas. Me chamo Jaqueline Silveira. Eu sou a Mari Belmonte e hoje nós damos início a uma nova série, a série sobre transtornos de personalidade. E nós vamos começar com transtorno de personalidade narcisista. Mas antes da gente começar, já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos em primeiríssima mão. Então, já que nós escolhemos este transtorno de personalidade narcisista para começar a nossa série, porque a gente vê que esse termo ficou muito banalizado nas redes sociais. Então, hoje em dia, uma pessoa é considerada arrogante pela outra, ela é narcisista. Sim. Ela é autocentrada, ela é narcisista. E banalizou o termo. Então, o nosso objetivo aqui é esclarecer o que é de fato um transtorno de personalidade narcisista, que é preciso que seja feito um diagnóstico por um psiquiatra, por um psicólogo, e que nem todo mundo é narcisista. O que são traços de personalidade e o que é de fato um transtorno de personalidade. Que são coisas bem diferentes, né? Traços e transtorno de personalidade. No transtorno de personalidade existem um número X de critérios diagnósticos para que seja atribuído a esse transtorno. Traços são coisas bem diferentes, e a gente vai explicar hoje aqui também. E tu falou isso, agora eu fiquei pensando, às vezes a pessoa só não gosta da outra. E ela é considerada narcisista, né? Virou um xingamento, né? Sim. Virou um xingamento. Então é importante que a gente vai esclarecer, até para as pessoas não falarem sem saber, não falarem bobagem por aí, sem saber o que estão falando, e não banalizarem esse termo. Porque ele não é uma característica da pessoa, ele é um transtorno de personalidade, ele é um transtorno mental. Então a gente precisa dar a importância que ele tem de verdade. E é um transtorno muito importante, porque quando a gente fala de transtorno de personalidade, nós não temos cura, como outras situações, né, que acontecem em relação a questões emocionais. O transtorno de personalidade, ele pode vir a ser um rótulo, né, e a pessoa ela pode vir a se sentir muito mal em estar sendo nomeada com este transtorno, né, sem que ela seja. Então já vamos começar por aí, né, Jaque? Quando que um traço de personalidade se transforma em um transtorno de personalidade? Então são várias características, né, Mari, que a gente tem que avaliar, principalmente no funcionamento psicossocial do indivíduo, né. A pessoa que tem o transtorno de personalidade, ela vai ter uma rigidez muito mais expressiva e mal adaptativa nas relações dela, né, e as relações de modo geral, tanto no ambiente profissional, familiar, vida pessoal, causando aí um prejuízo funcional, um sofrimento muito subjetivo e importante para esse indivíduo. Então, a pessoa que tem o transtorno de personalidade, ela é uma pessoa que está passando por um sofrimento também, porque é muito difícil quando tu tenta te adequar ou tu tenta te comunicar muitas vezes com outras pessoas e tendo esse jeito mais inflexível de ser, tu acaba não conseguindo. Que é justamente o que acontece nos transtornos de personalidade, principalmente do narcisista, porque existem características de comportamento e de funcionamento ali que são muito desagradáveis. Por isso que tanto a gente vê, seja na internet, como tu trouxe, né, ou muito banalizado, de as pessoas falarem, nossa, não quero conviver com uma determinada pessoa porque ela é uma narcisista. Porque realmente é um diagnóstico que faz com que a pessoa ela tenha muita dificuldade de socializar com outras pessoas ou de criar e estabelecer vínculos com outras pessoas, em qualquer tipo de ambiente, como eu falei anteriormente. Então, dentro do transtorno de personalidade, a rigidez do padrão inflexível, ela é muito alta. E dentro dos traços de personalidade narcisista, eles podem vir a acontecer por diferentes respostas a estressores situacionais que a pessoa pode estar vivendo. Então, a pessoa ela pode estar num momento de crise, um momento mais difícil da vida dela, ou de situações que ela está tentando enfrentar, e ter ali traços dessa personalidade, mas não necessariamente ela tem o diagnóstico da personalidade. Então, é bem importante a gente saber fazer essa diferenciação. E ninguém melhor para fazer essa diferenciação e encaminhar para um tipo de tratamento, né, mais adequado como profissional, tanto psicólogo
quanto o especialista psiquiatra. Então, quando é feita a avaliação e de fato os critérios diagnósticos eles são fechados para aquele tipo de diagnóstico, né, no caso do transtorno de personalidade narcisista, aí o direcionamento do tratamento ele vai ser diferente de alguém que tem traços e pode ser algo que a pessoa está passando naquele momento, como eu falei anteriormente. Perfeito, Jaque. E aqui a gente já começa a desmistificar o que é de fato o transtorno de personalidade narcisista, para que as pessoas não confundam traços de personalidade, como tu falou agora, com o transtorno. Para que uma pessoa tenha um diagnóstico de transtorno, eu tô dando a ênfase porque não é simplesmente um adjetivo, tu é um narcisista, né? Ela precisa fechar critérios, e esses critérios são obrigatórios, ela precisa fechar esses critérios para receber o diagnóstico. Quem vai fazer essa avaliação é o psicólogo, ele é a pessoa que tem o conhecimento, que é a pessoa mais adequada para fazer essa avaliação que é clínica, né? Muitas vezes se usam testes para complementar uma avaliação, mas o mais importante de tudo é a avaliação clínica que é feita pelo psicólogo. Dito isso, para fechar o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, a pessoa precisa ter um padrão de funcionamento disfuncional em pelo menos 2 dessas 3 áreas: cognição, afetividade e funcionamento interpessoal. Na cognição, a disfunção está na maneira que a pessoa percebe e interpreta, tanto a si mesma, quanto aos outros, quanto às situações. Essa parte é bem interessante, Mari, de disfunção na cognição, porque pode acontecer em diversas situações, né? Por exemplo, a pessoa pode ter ali um pensamento mágico de que ela é uma pessoa maravilhosa, ela vive às vezes uma vida que ela não tem na prática, ela pode ter um olhar de grandiosidade para si mesma, e especificamente nos transtornos de personalidade narcisista, essa pessoa normalmente também tem uma visão equivocada dela como grandiosa e as outras pessoas sempre inferiorizadas. E também essas pessoas podem ter interpretações mais equivocadas das situações que acontecem com ela. Na área da afetividade, a disfunção está na intensidade, na labilidade e na adequação da resposta emocional. Normalmente são pessoas que sentem e interpretam as coisas de uma forma muito mais exagerada, mais desequilibrada do que uma pessoa que não tem o transtorno da personalidade narcisista. Porque normalmente essa labilidade emocional, por exemplo, é uma incapacidade de lidar, às vezes, com os seus próprios controles de impulsos. Então eles têm uma maior dificuldade de lidar com as emoções difíceis, uma mudança de humor muitas vezes brusca, drástica, muito mais que muito mais acontece conforme o que tem no ambiente do que algo que ela tem de estrutura dela, Então muitas coisas pegam mais para essa pessoa externas, do que normalmente uma pessoa que não tem esse transtorno de personalidade. Na afetividade também, a intensidade, ela pode se aplicar, por exemplo, no rancor, na raiva de outra pessoa, quando existe o diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista. São pessoas que normalmente são muito rancorosas. Então, se tu faz alguma coisa para ela que ela não gostou, ou que de alguma forma ativou uma insegurança dentro dela, ela vai guardar aquela mágoa. Então, se ela puder de alguma forma ter um comportamento para te atingir de volta, ou ser vingativa e te pagar, na mesma moeda do que ela interpreta, ela vai fazer. E no funcionamento interpessoal, a questão que tu estava falando antes do controle dos impulsos, A pessoa não tem a mesma regulação emocional, ela não tem controle dos seus impulsos. E isso pode ser bastante prejudicial nas relações dela, em todos os ambientes da vida dela. Só existe uma exceção que dentro do Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais tem lá como um critério importante de ser analisado, justamente quando a pessoa vai fazer, por exemplo, uma avaliação com um profissional, é que a exceção, ela acontece quando a pessoa, por exemplo, ela está passando por uma situação de luto, então ela perdeu um ente querido, ela perdeu algum familiar aí, ou alguém importante para ela, e ela
naturalmente está mais desestabilizada por conta desse evento, dessa situação, e também por outros tipos de situações, como, por exemplo, a perda de um emprego. Então, a pessoa perdeu um emprego, que é algo super importante para ela, então ela vai estar mais desestabilizada emocionalmente, ela pode vir a ter, por exemplo, traços de personalidade por conta daquele evento, daquela situação ruim que está acontecendo com ela, mas não necessariamente ela tem o transtorno de personalidade. Então, quando a gente faz lá na anamnese, no início de uma avaliação com o paciente, por exemplo, que tem a suspeita do diagnóstico, extremamente importante essa informação. O paciente, ele está passando por uma situação de luto, ele perdeu o emprego, ele está com um problema financeiro sério daqui a pouco, isso tem que ser levado em consideração na avaliação e no direcionamento desse tratamento também. Então vamos para os critérios. Quais são esses critérios que a pessoa necessariamente precisa ter para fechar o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista? Então, como tu falou, né, Jaque, ele apresenta um padrão de grandiosidade, uma necessidade de admiração, de ser admirado pelos outros, e falta de empatia. Essas são as marcas principais deste transtorno. E a pessoa precisa ter 5 ou mais dos critérios que a gente vai falar agora. Então, ela precisa ter 5 ou mais. Se ela tiver 1, ela não tem o transtorno. Se ela tiver 4, ela não tem o transtorno. E por que a gente está enfatizando dessa maneira? Para que as pessoas percebam que a forma que elas usam, né, essa palavra narcisista, muitas vezes é equivocada. E principalmente se utilizar de ferramentas do Google, da internet, de modo geral, de testes ali que são escritos, sei lá, por que pessoas, ou sei lá, por qual fonte, que muitas vezes nem existem fontes, né, não vai adiantar nada, tá se perdendo tempo ali, tentando uma informação que não vai ser uma informação correta. Pois é, né, Jaque? A gente fica pensando aqui, por que as pessoas vão lá fazer essa busca? Essa busca no Google, como tu falou, sobre os critérios, é para justificar o comportamento da outra pessoa? É para ter certeza que, então, se ela não foi legal contigo, é porque ela é narcisista? O que isso te traz de ganho na tua vida, né, da pessoa que tá indo lá fazer essa busca? Porque se existe uma suspeita real, não é melhor, então, buscar uma terapia, buscar uma avaliação psicológica para verificar? Sim, esse seria o caminho certo, mas não é a pessoa que tem a suspeita que está fazendo essa busca, é a outra. Então, o que leva ela a fazer isso? Qual é o objetivo dela? O que ela quer conseguir com isso? Porque ela não vai conseguir nada com isso. Ela só vai conseguir gastar o precioso tempo dela, a energia dela, em uma coisa que não vai levar a lugar nenhum. E isso que tu trouxe agora me fez refletir muito que boa parte das vezes a gente vê, assim, muitas informações que essa frase de a pessoa X é uma narcisista vem muito com foco na questão dos relacionamentos, né? Os relacionamentos pessoais. Então, muitas vezes as mulheres falam, né? Fulano que eu era casada era narcisista. Então, a pessoa X que eu me envolvia também era narcisista, por isso que terminou, por isso que acabou o relacionamento, né? Será que de fato isso é um aliviador? Talvez seja de justificar o porquê que não deu certo, colocando no rótulo do transtorno, que talvez a gente nem sabe se a pessoa realmente tem, né, ou não, ou a pessoa nem sabe se tinha realmente. Então, é um tipo de aliviador que as pessoas estão buscando? Acredito que sim. Eu acredito que sim também, porque é uma forma que a pessoa tem de justificar por que algo não deu certo. Às vezes o cara não demonstrou interesse por ela. Ele só não tinha interesse nela, não significa que ele era um narcisista por causa disso, mas ela vai se sentir melhor colocando esse rótulo nele para justificar, para dizer que não foi por causa dela, né, porque a culpa não foi dela. Isso é extremamente infantil, a gente pode aceitar, às vezes, né, que as situações acontecem, que não foram da forma que a gente gostaria, e isso não significa que o outro tem um transtorno de personalidade, seja ele qual for. E o mais importante e arriscado disso é justamente o quanto se torna uma banalização do transtorno, que é um transtorno importante. Então se banaliza com uma avaliação equivocada de alguém que não tem capacidade nenhuma de avaliar isso, e isso se dissemina para outras pessoas. Então, esse é o maior problema que eu fico pensando que acontece. Então vamos lá, primeiro critério. Tem uma sensação grandiosa da própria importância,
Por exemplo, exagera conquistas e talentos, espera ser reconhecido como superior sem que tenha as conquistas correspondentes. É o que eu tinha falado antes, né, do quanto a pessoa que tem de fato o transtorno narcisista, ela cria às vezes uma realidade fantasiosa de como realmente é a vida dela. Talvez ela pense, ela gostaria que fosse de determinada forma e não é, só que ela tenta passar na imagem dela e na forma que ela age para outras pessoas algo que ela criou, que ela acredita que seja uma verdade mesmo, né? Esse é o ponto, né? Ela realmente acredita que é aquilo a verdade. Então ela tem uma percepção diferente das outras pessoas. E isso que é importante deixar claro. Não é que ela só fala, ela realmente acredita naquilo. Segundo critério, é preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Sim, ele tem que ser perfeito, né? A pessoa que tem o transtorno diagnóstico narcisista, ela é perfeita. Então, ela tem relações perfeitas, ela é super inteligente, ela é linda, maravilhosa, e realmente ela acredita nesses fatos dela, né, criados. Para ela são fatos. Sim. Terceiro critério, acredita ser especial e único e que pode ser somente compreendido por ou associado a outras pessoas ou instituições que também são especiais ou com uma condição elevada. Então ele se sente realmente superior e que as outras pessoas são inferiores a ele. Sim, são pessoas que normalmente têm muita dificuldade nas relações porque ninguém é bom o suficiente para estar perto deles. Então eles sempre pensam que as pessoas estão abaixo, então eles vão ter muito mais dificuldade de se relacionar, porque ninguém atende ao nível que eles têm de grandiosidade, né, de superioridade, de maravilhosos profissionalmente, mais estudiosos. Então todos os diálogos, os discursos das pessoas que têm esse transtorno vão ser focados nisso, sempre na diminuição do outro e na superestimação de si mesmo, né? Quarto critério, demanda admiração excessiva. Ele precisa que as pessoas olhem para ele como um ser especial, admirável, superior. Então, que as pessoas tenham real admiração por ele. São pessoas que necessitam muito de elogios e quando eles não recebem os elogios que eles querem, eles mesmos se elogiam para ver se alguma pessoa vai afirmar que eles têm aquela determinada capacidade ou habilidade que eles estão falando. Do tipo, vou dar um exemplo agora. Nossa, tu viu como eu sou boa em tal coisa? Nossa, tu viu que eu fiz tal trabalho aqui e eu fui super bem? Nossa, como eu sou boa. Não estou dizendo que todas as pessoas que fazem isso têm o transtorno, porém é uma característica. A pessoa tem uma necessidade de aprovação. E também não estou dizendo aqui que pessoas que também não têm o transtorno não possam em algum momento eventualmente dizer. Sempre lembrando, não é uma situação isolada, vão ser o conjunto de situações, de características que vão definir esse transtorno ou não. E uma outra coisa que a gente precisa também levar em consideração, que mesmo que seja fechado o diagnóstico, realmente com todos os critérios, nós não precisamos pensar que isso é algo horrível, algo que a pessoa, nossa, é um ser que não pode ter contato com ninguém, né, é um monstro. Não é sobre isso também que a gente vai estar, né, trazendo aqui. Quinto critério, apresenta um sentimento de possuir direitos. Por exemplo, né, expectativas irracionais de tratamento especialmente favorável, ou que estejam automaticamente de acordo com as próprias expectativas. Imagina que difícil tu conviver com uma pessoa que não é tratada emocionalmente, que não tem um recurso adequado com esse diagnóstico que ele é tão importante, com uma característica dessa de pensamento sobre si e de comportamento com os demais. Olha que difícil. E imagina o sentimento, assim, o sofrimento que acaba sendo implicado para essa pessoa e para quem tenta conviver com essa pessoa. Porque ela pensa que ela tem que ser diferente. Então, os recursos que vão ser disponibilizados para os outros e para ela, os dela que são com exclusividade, os dela que vão ser os melhores e não os das outras pessoas.
Como é que tu convive em sociedade bem com uma pessoa que tem esse tipo de raciocínio? Sexto critério é explorador em relações interpessoais. Esse aqui é um bem importante também, né? Ele é aquela pessoa que tira vantagem dos outros para atingir os próprios fins. Então ele enxerga as pessoas como meios de atingir os objetivos que ele tem. E isso é muito prejudicial para outra pessoa. Vamos pensar, né, num negócio. A pessoa que tem esse diagnóstico, ela sempre vai levar a negociação de algo para a vantagem dela. Ela vai ter que sair ganhando mais. E ela não deixa uma bala para outra pessoa. Ela vai querer que a maior parte do benefício seja para ela. E ela vai montar todo um repertório, um discurso, muitas vezes, para provar que, na verdade, aquilo que ela está trazendo é a verdade absoluta da situação e que, se não for daquela forma, ela que é injustiçada. Porque como ela tem a percepção de si mesma que ela é maior que os outros, ela é melhor que as outras pessoas e ela tem que ter um benefício maior e diferente, ela vende isso quando ela está fazendo alguma negociação ou ela está aí em uma situação que ela tenha que debater com outra pessoa. E ela realmente acredita nisso, né? Ela acredita que ela tem esse direito superior. Então, nada mais justo na cabeça dela do que ela levar uma vantagem maior. E também é importante a gente ressaltar aqui dessa forma que ela tem de enxergar outra pessoa, não só em negociações, mas também na relação, de uma forma que ela saia ganhando e que a outra pessoa saia perdendo, né? Então essa falta de empatia entra muito aqui também. Ela usa muito as outras pessoas como formas de alcançar os seus objetivos, sem ter nenhuma preocupação com a forma que essa outra pessoa vai se sentir. Ela tá focada só no objetivo que ela quer atingir. E normalmente as pessoas que têm esse transtorno nos relacionamentos pessoais, o relacionamento ele é uma relação também de rivalidade. Então é como se ele visse a outra pessoa que está junto como um concorrente e não alguém que está do lado de apoio. Ela sempre vai dar um jeito de tentar mostrar ou dizer que ela está num nível superior, seja de trabalho. Então a pessoa que tem o diagnóstico e vai conviver com alguém que não tem, ela normalmente vai ter ou tentar ter uma posição de cargo de remuneração maior que a do seu parceiro ou da parceira. Ela também vai tentar, na parte de estudos, por exemplo, de conhecimento, estar acima. Ela sempre vai dizer ou tentar ser a que mais se envolve com amizades ou que mais tem relações, enfim. Ela sempre vai ter mais que o outro dentro do relacionamento. Então, pensando no outro lado da moeda de quem convive com essa pessoa que tem o diagnóstico, se ela não estiver em tratamento, ela com certeza vai desenvolver algum adoecimento psíquico. É muito difícil, muito raro, uma pessoa que convive com alguém que tem o diagnóstico desse transtorno viver bem, saudável, sem um tratamento, para conseguir equilibrar as coisas. Na verdade, é difícil que a pessoa que é narcisista tenha um relacionamento sem um tratamento psicológico e farmacológico. A realidade hoje, inclusive, que os estudos nos apontam que muito raro a pessoa que tem o diagnóstico do transtorno narcisista vai conseguir viver bem de forma funcional sem medicação. Então, esse ponto ele é bem relevante também da gente poder observar e trazer para a discussão. E o sétimo critério, então, é a falta de empatia, que a gente já falou, que é a pessoa não consegue reconhecer, ela não consegue validar, ela não consegue se identificar com o sentimento da outra pessoa. Ela não consegue se colocar no lugar do outro. Então é muito difícil para esse outro que convive com ela de ficar bem e saudável, como tu falou, nessa relação. Então, provavelmente, a outra pessoa vai precisar de atendimento, de tratamento psicológico para ela não adoecer, para ela se proteger. Com certeza, uma frase muito clássica que a pessoa que é narcisista fala dentro dos seus relacionamentos é: nossa, mas que drama. Então, tudo que o outro traz como importante, relevante para si, né, como uma dor, uma tristeza, a pessoa que tem o narcisismo, ela vai dizer que não importa,
ela vai dizer que é muito, porque o outro está exagerando. Muitas vezes numa discussão, num atrito, uma situação que está se passando, e a pessoa sentir-se, né, ofendida, por exemplo, né, magoada, agredida emocionalmente, e ela for verbalizar isso para a pessoa que é narcisista, o narcisista ele vai dizer que é um absurdo, porque é demais o que tu tá demonstrando para o que a gente está vivendo aqui. Ele sempre vai diminuir a importância do que o outro sente e vai, claro que se fosse ao contrário, ele ia dizer que, nossa, tadinho dele, né? Mas quando é em relação ao sentimento dos outros, ele sempre vai invalidar. E aí reforça a questão de um tratamento, porque imagina tu conviver com uma pessoa diariamente, por exemplo, num relacionamento, e tudo que tu diz ou que tu sente de importante e negativo, tu ouve que é bobagem, ou é drama, ou que tu está exagerando. Como é que tu vai aguentar ficar bem, né, ou não acabar com a tua saúde psicológica estando num ambiente com uma pessoa assim? Especialmente se essa outra pessoa tem traços ou até diagnóstico de ansiedade, de Muito. depressão. Depressão, ela vai afundar se ela se relacionar com um narcisista, porque é o combo perfeito ali, é um ciclo que se retroalimenta, né? Um afundando mais o outro e esse outro se sentindo mais afundado ainda pelo primeiro. Se a gente parar para pensar nos exemplos de sádico e masoquista, seria uma dupla bem perfeita nesse caso, né? Como tu tá dizendo, Mari. O narcisista e o depressivo. O depressivo com baixa autoestima, com dificuldade de olhar para si mesmo com valor, pensando que realmente não vale nada, que não tem importância nenhuma, vivendo com alguém que é grandioso, majestoso, como o narcisista, e que tem essa necessidade de diminuir mais ainda as pessoas. Imagina como que fica essa dupla. Outra dupla que também se complementa perfeitamente e pode ser muito ruim esse resultado é o border com o narcisista, porque o border vai ter essa necessidade de aprovação, ele vai ficar sempre tentando agradar o narcisista, que vai estar sempre dizendo que não está bom o suficiente, e também é um ciclo que se retroalimenta. Então é uma relação muito prejudicial. E pensando nessas relações tóxicas, prejudiciais da pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista com outras pessoas que podem vir a ter características, traços, né, algum transtorno, me faz pensar muito sobre o que nós temos hoje de situações em relacionamentos que acabam em ou feminicídio, ou realmente uma agressão mais forte, assassinatos. A gente precisa falar também sobre isso, porque normalmente a pessoa que comete esses delitos, né, ela comete esses delitos porque ela está vivendo com alguém que tem ou a depressão, ou o transtorno de personalidade borderline, ou a ansiedade concomitante com a depressão, ou alguma coisa ela tem ali que faz com que ela se submeta tanto tempo, ou um tempo, né, enfim, que faça com que ela fique exposta a uma situação aí de óbito, de morte mesmo, né, ou de ser agredida fisicamente muito forte. Então, por que a gente não pode banalizar o diagnóstico, como nós falamos hoje inicialmente? Porque ele é um diagnóstico sério. E normalmente pessoas que cometem crimes mais nesse nível hediondo, elas têm ali o transtorno de personalidade narcisista também, frequente. Então a gente não pode estar indo lá buscar na internet achando que as pessoas que têm uma ou outra característica que pode estar associada aqui no que a gente falou, que a pessoa tem aquele transtorno, que não é por aí. Também, por outro lado, nem todo mundo que tem o diagnóstico vai ser um assassino, né? Então a gente tem que ter cuidado também nesse sentido. Na verdade, a melhor situação é que a pessoa busque por ajuda, apesar de ser muito difícil também, quem tem esse diagnóstico buscar por ajuda psicológica. E quem está na volta e observa o que nós trouxemos aqui hoje, dentro dos critérios de diagnóstico, né, ou dos traços, enfim, que oriente, né, seus familiares, amigos, né, cônjuge aí, né, a buscar uma avaliação, se ainda não fez. Porque é muito sério, isso pode
realmente acabar, destruir com a vida de alguém, com a família inteira, né? Se isso não é tratado, se realmente a pessoa ela tem o diagnóstico e ela tem esses traços, né, e esses critérios muito mais fortes, latentes. Algumas pessoas vão ter menos e outras vão ter mais. Mas um tratamento correto, adequado, individualizado é o que vai fazer com que a pessoa ela tenha condições de viver socialmente e realmente buscar por ter também uma qualidade de vida, porque não quer dizer que a pessoa narcisista, então, com tudo isso que a gente falou, ela não vai, ela vai ser um bicho, ela vai viver isolada, ninguém vai querer estar com ela. Não, não é sobre isso, desde que ela busque um tratamento. Ou pessoas à volta não maquiem, não mascarem, quando tem nas suas famílias também pessoas que têm essas características e tá vendo que tem algo errado e fingem demência e fazem como se nada estivesse acontecendo, até que algo mais grave ocorra. Então, a ideia também é que a gente traga esses alertas também para a sociedade, né, para quem está nos assistindo aí. Importante a gente ressaltar também, né, que os transtornos de personalidade, eles não têm cura, mas eles têm tratamento, para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor, para que a sua família também possa ter uma melhor relação e um convívio, e para que essa pessoa consiga ser uma pessoa funcional dentro da sociedade. E reforçando também que os diagnósticos devem ser feitos apenas por profissionais da área da saúde, né? Não adianta ir lá colocar no Google, colocar no chat GPT. A avaliação clínica, ela é extremamente importante, inclusive pelo que tu trouxe antes, de histórico familiar, tem toda uma avaliação de toda a vida da pessoa, não é só ler os critérios aqui e ver se tem ou não, se fecha ou não, não é assim, né, é muito mais complexo do que isso. Então, realmente, para a gente não banalizar, como tu trouxe, né, Jaque, existem consequências muito graves que podem acontecer de uma pessoa não tratada, então o tratamento sempre vai ser a melhor opção. E como tu falou, Mari, a questão de estratégias, né, de tratamento, a gente pensando aí nesse diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista, teoria cognitivo-comportamental, né, junto com um psiquiatra acompanhando, né, concomitante ali com uma medicação, avaliando o nível do diagnóstico, né, o nível de prejuízo que essa pessoa tem com esse diagnóstico, sessões estruturadas, né, uma psicoeducação bem forte para essa pessoa que buscou, por exemplo, o tratamento, que é ensinar essa pessoa sobre o diagnóstico. Então, a pessoa ela precisa saber e entender como é que ela funciona, até para ela aprender a se proteger. Ou também para ela, se ela tem, né, uma vontade, porque ela pode ter o diagnóstico, mas ela também pode, junto com isso, ter uma vontade de melhorar. Por quê? Porque ela vai ser uma pessoa que vai sofrer, porque ela também vai acabar sendo discriminada por muitos grupos, né? Ela pode perder muitas coisas se ela não estiver bem tratada, porque viver em sociedade é tu ter flexibilidade. Logo que tu não tem flexibilidade para lidar nos ambientes, tu vai estar sendo excluído de alguma forma. Então, essa psicoeducação ela é extremamente importante, que ela pode passar aí tanto para a pessoa quanto para os familiares também, né? Sobre como lidar, porque como tu falou, Mari, é muito difícil tu estar numa casa, num ambiente, ou conviver diariamente com a pessoa que tem o diagnóstico e não tem tratamento e não é tratada, porque tu não sabe nem de que forma tu lida com a pessoa que age desse jeito. Perfeito, porque já é difícil como é, mas é mais difícil ainda porque as pessoas não têm o conhecimento, elas não sabem exatamente o que é, quais são essas características, o que dá para fazer de estratégia. Então, tanto para a pessoa que tem o diagnóstico ter esse autoconhecimento, quanto para a família ter também conhecimento de como lidar com essa pessoa, vai melhorar muito a relação, vai melhorar muito o ambiente familiar. E, na verdade, atualmente, o que a gente tem de mais potente em relação a tratamento para o transtorno de personalidade narcisista é a terapia concomitante à medicação, ali atuando com os estabilizadores de humor, né? Medicação estabilizadora de humor, para conseguir segurar aí a onda dentro desses critérios que são tão fortes aí, que geram um sofrimento significativo.
Se esse conteúdo foi esclarecedor, já encaminha ele para aquela pessoa que precisa também saber dessas informações. Esperamos que vocês tenham gostado muito do episódio dos transtornos de personalidade, iniciando com o transtorno de personalidade narcisista. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!